em Minas, com os nossos deputados aqui, ou tentar trazer os conselhos federais para uma conversa com a bancada federal e ampliar um pouco essa discussão. Não vejo dificuldade. Acho que os senhores todos já sabem, a essa altura do campeonato, por serem mineiros, que nós temos nosso povo é combativo, né? Assim, nós somos muito duros na condução da coisa política, né? Eu prefiro, acabei de falar para a pessoa que estava aqui, eu prefiro ser sincero e dizer o que não é possível, do que ficar dando tapinha nas costas e falar, olha, não, nós vamos pensar sobre isso, muito bom vocês terem trazido essa coisa. Eu não gosto disso não. Isso é para ponderar, que o partido vai, e aí eu tenho certeza que isso institucionalmente, nas conversas, nas discussões que a gente pode abrir aí, vamos pensar um modelo, ele vai questionar a questão da assistência custeada com patrocínio coletivo. E aí a gente entra num campo que é 100% ideológico. Nenhum dos senhores precisa concordar com o partido, mas o partido vai cedo e fala, olha, não concordamos com atividade assistencial custeada compulsoriamente. A atividade assistencial é custeada voluntariamente, por quem quiser pagar. Quem não quer pagar não pode ser obrigado. Mas eu acho que a gente tem que ouvir. Até ouvir os casos concretos, porque eu estou falando da OAB como se eu estivesse criticando, mas aí de vez em quando trazem para mim. Eu gosto de usar o exemplo da OAB porque é uma entidade clássica que eu conheço por dentro. Fala, vai lá ver a situação da comarca tal, como é que vai fazer sem a atividade de assistência lá? Porque quando o senhor pondera comigo a questão da importância da presença técnica do CAL, eu faria a mesma ponderação sobre o CREA. O CREA e o CAL são os dois com quem eu tenho mais contato dos conselhos que estão aqui por conta das questões urbanísticas. Eu sei o trabalho que o CAL e o CREA prestam à sociedade e a importância que essas duas entidades têm nas discussões técnicas que nós temos aqui dentro, por exemplo, sobre permeabilidade. Eu só consigo discutir permeabilidade quando eu tenho o CREA e quando eu quero criticar, por exemplo, a solução que me parece ridícula dos dutos lá da Vilarinho. Se eu não tiver subsídio técnico, eu não consigo sair. Quem vai dar isso se não for a entidade de classe? Então ela tem um papel aí para além da simples regulação. Mas não é um papel assistencial, percebe? Ele é um papel técnico. O senhor estava falando dessa importância técnica. A sociedade, não a categoria. E cada um de vocês talvez tenha essa mesma ponderação para fazer, com menos conhecimento da minha parte, obviamente, por conta da minha atividade, mas obviamente os conselhos têm lá as suas atuações nessa atuação de interesse coletivo. Então eu acho que nós podemos sim abrir uma conversa. Óbvio, vocês estão carecas de saber que isso não é da minha alçada, mas eu imagino que essa conversa seja mais uma janela para a gente instaurar uma discussão ampliada do que propriamente uma busca de solução, porque eu nem voto na questão, né? Mas, claro, pois não. É o seguinte, com relação ao CAL, que é o meu conselho, que é o conselho que eu participo, eu queria esclarecer um pouco quando se fala essa questão assistencial. Eu nem sei se o que o CAL tem, viu, presidente? Não estou fazendo nenhuma crítica. Eu vou falar para você. A atuação do CAL, ele é um conselho mais novo. Lembro da saída dele de dentro do CREA. Pois é, e ele é um conselho que foi criado já numa mentalidade de que é um planejamento específico voltado para a atividade fim do conselho, que é a fiscalização. Inclusive, nós temos uma meta dentro do conselho de ampliar a fiscalização da regulação da profissão. O CAL não faz nenhum trabalho em termos de assistência para os profissionais. Apesar dos profissionais no mercado irem ao CAL solicitar essa questão de um apoio de questões, a gente deixa bem claro qual é o nosso papel. O nosso papel realmente é o que está previsto na nossa lei, regular. A gente orienta, a gente fiscaliza. Esse é o nosso papel. Tanto é que os nossos escritórios, por exemplo, no interior, eles só têm o intuito de fazer a fiscalização e o atendimento profissional ali das coisas básicas. Eles não têm esse trabalho de assistência em nenhum momento. A gente provoca debates com a sociedade, que é o nosso papel. A gente levantar questões e provocar o debate. Mas a gente não entra nas questões específicas profissionais de assistência ao arquiteto urbanista, em hipótese nenhuma. Então, eu estou falando em nome do CAL, que é o meu conselho, isso só pode ter garantia, inclusive a gente pode... O senhor sabe o que me sensibiliza um pouco, presidente, o que o senhor está falando? Acho que foi, não sei se foi o Caixa que falou aqui hoje, mas os profissionais não podem exercer a atividade deles por força das leis que criaram, estabelecer cada uma das profissões, sem o registro. Então, eu digo que o registro é compulsório.
E aí eu retiro a fonte de financiamento da estrutura de fiscalização, dizendo, vai passar a ser voluntário. Falo, mas por que voluntariamente eu vou... Então, assim, há uma pequena dificuldade adicional nesse raciocínio para mim, porque uma coisa é você falar de sindicato que representa interesse, outra coisa é você falar de conselho que promove registro e fiscalização. Então, assim, até tem uma discussão jurídica interessante para dizer, olha, não, tudo bem, eu estou cobrando pelo registro, ele tem que renovar todo ano, e como registro eu tenho que... Direito, então não é contribuição para o conselho, é taxa de renovação da inscrição. A gente vai virando uma bagunça jurídica, isso? Está no seu raciocínio. É compulsório para poder exercer a profissão. Se a instituição ela tem que fiscalizar o exercício da profissão e você retira, como é que ela vai se adequar para fazer a fiscalização? Agora, que é o papel dela de fazer? Acho que pode ser que a gente encontre na bancada federal um eco para um outro argumento, que esse eu não vou dizer que eu concordo com ele universalmente, mas eu vou dizer que eu concordo com ele em alguns pontos. Que nós regulamentamos profissões demais no Brasil ao longo dos últimos anos, criando algumas bolhas de mercado perigosas. Há alguns conselhos que hoje, na hora que você olha, fala, ok, por que essa atividade é regulada? O que efetivamente o conselho está somando no exercício desta atividade para a sociedade enquanto órgão de controle? Agora, acho só que começar a discussão pelo financiamento talvez não seja a melhor forma de ter essa discussão. Você quer discutir a desregulamentação de profissões no Brasil? Ok, de quais? Como? Por qual processo? Mas você começar batendo na parte do financiamento e deixando para trás a parte da fiscalização, me parece que deixa problemas. Então é por isso que eu entendo a ponderação de vocês, especialmente porque a legislação que cria os encargos de fiscalização está para trás. A emenda não está, a emenda que foi feita não está abolindo a atividade de fiscalização dos conselhos. O problema é como fazer. Então assim, aí eu fico com a obrigação de fiscalizar, mas me tiram a fonte de custeio. É por isso que eu acho assim, a conversa ela pode obviamente se expandir na direção de que não necessariamente vai agradar todos os conselhos. Então eu falo, ok, mas então tem que desregulamentar algumas atividades, porque tem algumas atividades que estão regulamentadas e você não tem atividade efetiva de fiscalização sendo feita, ou não tem necessidade da fiscalização, ou a fiscalização virou mera homologadora. E é nesse ponto, dentro do partido, a gente não vai ter consenso, porque, por exemplo, voltar para o exame para a ordem. Exame de ordem é um tema que não tem consenso dentro do novo. Há aqueles que acham que o exame não deveria existir, que ele cria reserva de mercado, e é uma das possíveis acusações contra os conselhos essa de criação de reserva de mercado, o que contraria os nossos princípios. Não, mas aí eu estou falando da OAB, porque na prova você cria uma reserva de mercado. Sim, mas eu ia falar o contrário. É que eu particularmente acho que se o conselho cuida de fiscalização, todos os conselhos tinham que ter exame. Porque senão não precisa do conselho. Se o fato do cara ter o diploma é suficiente para dizer que ele pode exercer a profissão, não precisa do conselho, ele já está registrado. Quem deu o registro para ele foi o MEC. Nós vamos ter várias discussões sobre o exercício futuro da profissão. Mas aí eu vou começar a dizer, não, então o CREA faz o seguinte, cobra só por como é que chama? Por RT emitido. Não precisa cobrar inscrição, não, porque inscrição quem deu para ele foi o MEC quando deu o diploma, ele não precisou fazer prova nenhuma para provar que ele é engenheiro. Mas tem uma dificuldade, porque nós temos várias profissões, cada monte, que umas nem tem RT nas coisas. Não, mas eu estou só fazendo a provocação de que essa discussão ela pode desdobrar em outras, em que a uniformidade de reflexão não é simples. Eu vou voltar no meu exemplo, eu sempre comparei com a medicina. Para falar aqui, por que para ser advogado precisa de prova, para ser médico não precisa? As pessoas falam, então tem que acabar com a prova dos advogados. Eu falei, não, eu vou sugerir uma coisa diferente. Vamos criar prova para médico? Eu queria saber se esse cara que é médico tem condição de ser médico. Em alguns ambientes do novo vão querer me matar na hora que eu falar isso. Então, eu vou matar esse cara. Ele está querendo piorar a regulamentação? Não, eu só estou querendo dar senso para a regulamentação que existe. Já que criou, então você me cria algum senso para isso existir. Enfim, eu acho que eu posso encaminhar isso com a bancada federal. Tá. Eu vou abrir a conversa com a bancada federal, se vocês me permitirem. E aí eu queria entender o seguinte, o que vocês preferem? Que a gente tente fazer uma rodada de conversa mais rápida com os conselhos regionais de Minas envolvendo a bancada, ou vocês acham que é melhor tentar escalar isso para os conselhos federais e a gente tentar fazer uma conversa nacional sobre o tema?
que parece para vocês? Matheus, é o seguinte, eu não sei em relação aos demais, mas eu posso falar do nosso. Já